E aí, galerinha do sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Ronaldo. O tema da nossa aula de hoje é a adição e a subtração de frações. E eu vou ensinar vocês a somarem ou subtraírem frações pelo método das figuras, tá, gente? Então, esse método aí, ó, ele exige muito mais da gente o cálculo mental, ou seja, aquele cálculo que a gente quase não faz conta, né? Não registra muita conta, do que propriamente dito as continhas escritas. Tá legal? Já deve estar se perguntando aí por que eu estou de gravata aqui, né, gente? É porque daqui a pouco eu vou no batismo do filho da minha amiga Tatiane. É, isso. Nasceu, tá, gente? Tá com saúde e precisa de um padrinho, né, gente? Para quem não sabe, essa minha amiga Tatiane, ela foi lá para Manaus e conheceu um tal de Boto, né? Deixou ele lá, mas voltou para cá e agora teve um filhinho dela e o filhinho dela vai precisar de um padrinho. Então eu vou ser padrinho do filhinho da Tatiane, tá bom, gente? Por isso que eu tô de gravata. Terminando a aula eu vou correndo para lá. Tá legal? Tem que estar bonitinho para batizar a criança, né? Bom, para a gente somar ou subtrair frações, gente, nós precisamos ter, ó, vamos ver aqui na lousa, ó, os mesmos denominadores. Quer dizer que o número aqui, na partezinha de baixo das frações, tem que ser igual, tá, gente? Se eles não forem iguais, nós não podemos nem subtrair e nem somar as frações. Tá legal? Então, se os denominadores forem iguais, você pode somar ou subtrair os numeradores dessas frações. Então, nesse exemplo aqui, ó lá, eu tenho 3 quintos e vou subtrair 1 quinto. Como os dois denominadores são iguais, o que eu faço? Eu mantenho o denominador no resultado, ou seja, eu vou repetir a parte de baixo sem fazer conta nenhuma. E lá na parte de cima, ou seja, dos numeradores, eu vou fazer a operação que está sendo solicitada. No caso aqui, a subtração, então eu faço 3 menos 1, 2. Então 3 quintos menos 1 quinto é igual a 2 quintos. Tá legal? Ah, e se fosse para somar, professor? Para somar a mesma coisa, gente. Se eu estivesse somando esses valores aqui, ó, se eu tivesse lá uma adição, o que eu ia fazer? Eu ia observar. Parte de baixo é igual, ou seja, os denominadores são iguais, eu mantenho o denominador e só vou fazer a operação com a parte de cima da fração. Beleza? Facinho, né, gente? Só que tem um detalhe. As frações dificilmente vêm assim, ó, com denominadores iguais. Elas geralmente vêm, gente, com os denominadores diferentes, tá? Deixa eu deixar aqui o apagador e o canetão. Geralmente elas vêm com os denominadores diferentes, tá? E o que a gente pode fazer nesses casos aí? Existem várias técnicas que nem eu já te falei, só que eu vou ensinar vocês a fazer pela técnica da figura, gente. Tá legal? Que exige muito mais o cálculo mental do que o cálculo escrito. Beleza? Vamos a alguns exemplos? Claro, professor. É para isso que a gente está aqui, cara. Começa logo aí. Senão não dá tempo de batizar a criança. Tecnologia da folhinha, cara. Deixa eu me aproximar aqui. Então, ó, eu tenho duas frações, 1/4 mais 1/2, correto? Eu vou somar essas duas frações. Bom, aí já tem o primeiro detalhe, ó. Professor, os denominadores são diferentes, cara. O que eu tenho que fazer nesse caso aí, meu? Bom, você tem que reduzir ao mesmo denominador. Ou seja, você vai ter que dar um jeito dessas frações aqui terem o mesmo denominador, através de outras frações que são equivalentes a elas, escritas com números diferentes, porém representando a mesma parte do inteiro. Tá legal? Só que nessa técnica aqui a gente não vai precisar fazer muita coisa não. Esquece isso daí, cara. Nós já vamos para uma coisa mais prática. Ó. Então observe o seguinte, ó. Nós vamos olhar aqui a parte de baixo, tá bom? Que é o 4 e o 2. O maior número qual que é? É o 4. Então a primeira coisa que eu observo, ó lá, o 4, ele divide exatamente o número 2? Ou seja, quando eu faço a divisão dá certinha, é exata? Sim, professor. Então, gente, o 4 vai ser o denominador lá da fração que eu vou achar como resultado da soma, tá bom? Então, vou escrever aqui já o 4, ó, porque eu sei que 4 divide 2 certinho, tá bom? Vou pegar o canetão aqui.
Não quer vir, cara. Pronto. Veio. Vou escrever o 4 lá como resultado. Beleza? Aqui, ó. Eu sei que tem gente que tá falando assim, professor, não tem que fazer não sei o que lá para achar o MMC. Calma, cara, não precisa não. Nós vamos chegar lá ainda. Tá bom? Então lá. 4 divide o 2 certinho, então é o 4 que vai ficar no resultado. Tá legal? O que eu faço agora? Ó, eu fiz lá o desenho de cada uma das frações. Tá bom? E o que eu vou observar agora? Ó? O resultado tem que ter um denominador 4. Aqui já está dividido em 4 partes a figura. Então não vou mexer nela. Mas aqui está em 2, professor. O que eu faço então? Ora, você vai dividir a figura em 4 partes iguais. Certo? Correto? É o que eu vou fazer agora. Então aqui, ó, se tem 2 partes, para chegar até 4 lá, eu preciso multiplicar por 2. Isso aqui, né? Ó. 2 vezes 2 que vai dar 4, professor. Então só preciso dividir aqui em 2 partes. Ó. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou aproveitar essa linha aqui, ó, e vou passar para cá. Ó. Já vai ficar dividido em 4 partes, gente. Ó. Vou fazer aqui. Pronto. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Agora essa figura aqui, que representava essa daqui, está dividida em 4 partes também. Se agora as partes são iguais, os denominadores, eu posso somar os numeradores. E quem são os numeradores? Essas partes que estão coloridas de vermelho. Ó. Então aqui eu tenho 1, 2, 3. Vou marcar aqui como resultado. Pronto, tá feito, gente. 1/4 mais 1/2 é igual a 3/4. Ó. Facinho? Também acho. Não precisa fazer muita conta, não. Aqui, ó. Eu tenho 2/3 e estou somando com 5/12. Denominadores diferentes. Primeira coisa que você vai fazer é observar aqui, ó lá, o maior valor aqui embaixo, que é o 12. Será que ele é divisível por 3? Sim, ele é. Se eu pegar o 12, eu consigo dividir certinho por 3. Então, ele é que vai ser o meu denominador lá no resultado. Então, vou escrever o 12 lá, tá bom? Beleza? Tá aí, ó. Agora você fala assim, ó. Bom, essa figura aqui, professor, já está dividida em 12 partes. Não preciso mexer nela. Mas essa daqui, professor, está dividida em 3. Como é que eu vou fazer para dividir ela lá em 12, então? Gente, é só pensar assim, ó. Se eu tenho aqui, ó, 3, para chegar até 12, eu tenho que multiplicar por 4. Então eu vou fazer lá 4 divisões lá, porque 4 vezes 3 dá 12. É o que eu vou fazer, ó. Então eu vou aproveitar, inclusive, essas linhas aqui, ó. Vou passar para cá, ó. A figura já está mostrando. Tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó. Fazer um risquinho para cá. Outro risquinho para cá. Outro risquinho para cá. Tá vendo? Então essa fração aqui que era 2/3, o que eu fiz? Eu dividi ela em 12 partes iguais, ó. Tava 3 partes assim, eu só dividi em 4 assim, ó. Agora 4 vezes 3 dá 12 também, ó. Beleza, então agora eu posso somar, ó, tá? Para somar é só contar essas partes vermelhinhas aqui, que eram as partes coloridas. Então aqui eu tenho lá 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quer dizer que essa fração mais essa fração aqui, ó, vai dar 13/12. Tá resolvido já a soma. Belezinha? Aí você fala, nossa, professor, quando a gente tinha que somar isso antigamente, tinha que fazer um monte de coisa. Verdade. Ó lá, vamos começar a complicar um pouquinho mais as coisas, tá bom, gente? Ó, então aqui, ó lá, 6 e 4. Ó. O 6 é o maior número, só que agora o 6 não divide 4, professor. O que eu vou fazer então? Ai, será que eu vou ter que fazer isso aqui, professor? Ó, a técnica da decomposição em fatores primos para achar o MMC? Não, não precisa fazer isso aqui não, cara. Tá? Faz que nem a Sandra Sá falou. Joga fora no lixo isso aí. Tá bom? O que você vai fazer então aqui nesse caso, cara? Ó, que o maior número não divide o menor. Você vai pegar o maior número, aí você vai fazer assim, gente. Ó. No caso aqui é o 6, tá? Tá legal? Você vai contar de 6 em 6 até achar o primeiro número que divida o outro valor menorzinho lá como denominador. Então lá não era 6 e 4? Sim.
Então, se eu somar de 6 em 6, olha lá, o próximo valor que eu acho é 12. O 12 não divide o 4 certinho, gente? Claro que divide, professor. Então, eu paro por aí e já descobri qual é o valor que vai ficar aqui no denominador, na minha resposta. É o 12, olha lá. Se eu contar de 6 em 6, eu tenho 6, 12, 12 divide 4. Então, é ele que eu vou marcar aqui, ó. Quando você faz isso, cara, você já está calculando o mínimo múltiplo comum, tá? Então não precisa fazer aquela técnica de decomposição, não. Beleza? E agora, o que eu vou fazer? Vou lá para as figuras que eu desenhei, né, gente? Nós estamos usando técnica da figura e então quando vocês tiverem as frações, vocês precisam fazer a figura. Tá legal? Aí vamos lá, ó. Professor, aqui não está em 12 partes e aqui também não está. Então nós vamos dar um jeitinho de ficar 12 aqui, cara. Olha só aqui, ó. Aqui está em 4. Professor, em 4 partes, 4 para chegar até 12, 4 para chegar até 12, eu tenho que multiplicar por quanto, gente? Por 3, né? Se eu fizer 4 vezes 3, não chega em 12? Sim. Isso significa que cada partezinha aqui da figura, eu vou dividir em 3 partes. Certo? Beleza? Porque aí eu vou ter 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui, vai dar 12. Porque 3 vezes 4 dá 12. Então eu vou riscar cada uma delas, ou seja, vou dividir em 3 partes. Ó. Vou fazer aqui só na parte branca, para depois vocês terem uma ideia, tá vendo, gente? Ó. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Ó, se eu fizer 3 vezes 4, dá 12. Então cada partezinha aqui eu vou dividir em 3, tá bom? Já dividi essa, agora eu vou fazer o mesmo para as outras. Tá legal? Ó, é só eu baixar, ó. Dividir aqui em 3, divido aqui em 3. Agora eu vou dividir aqui também. Tá legal? Você fala, nossa, professor, é só para fazer isso aí? Só. Então aqui já está em 12 partes a figura. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Só que aqui, gente, tem 6 partes. Para chegar até 12, eu tenho que multiplicar por 2, ó. 6 vezes 2 dá 12. Então, cada partezinha aqui eu vou dividir em 2. Ó, é isso que eu vou fazer, ó. Tá vendo? Ó, cada partezinha eu vou dividir em 2. Então, eu faço o mesmo para todas. Fazendo isso, eu vou encontrar 12 partes lá na figura também. Tá bom? Que legal, hein? Agora, tá vendo? Ó, uma partezinha eu dividi em 2. Faço o mesmo para todas as outras, porque eu sei que 6 vezes 2 dá 12. Agora é só contar a parte vermelha, gente. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quer dizer que 5 sextos mais 3 quartos dá 19 dozeavos.